Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas para você que acessa meus endereços na internet, né? Você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio, e temos também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Edição desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, Web Jornal do Paulo Maciel, no dia de Santo Abílio, São Maximiano, São Lineu, Santa Margarida de Cortona. Olha, vários santos estão nos protegendo lá no céu com Deus. Eles estão intercedendo por nós. São amigos de Deus. Quando falamos dos santos, estamos dizendo que essas pessoas são almas que estão com Deus, pois fizeram bem aqui na terra. Bem, 22 de fevereiro, segunda-feira, estamos na fase da Lua, deixa eu ver qual, quarto crescente, começou no dia 19. E é o 53º dia do ano. E está vigendo a estação do ano do verão brasileiro. Estamos no verão. É Dia Internacional do Maçom, 22 de fevereiro. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na última sexta-feira. Vamos ver como se comportou o café, a saca de 60 quilos, na última sexta-feira. Sexta-feira foi, estou olhando aqui no calendário, 19, né? 19 de fevereiro. O café fechou da seguinte forma: R$ 625 a saca de 60 quilos do produto em grão, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica Bebida Dura. O Arábica Bebida Rio foi a R$ 449. E o Conilon Bica Corrida tipo 78 chegou a R$ 406. Foi esse o preço registrado. Temos o mercado financeiro em São Paulo. O dólar fechou em queda de 1,02%, cotado a R$ 5,38. A Bolsa Brasileira fechou em baixa de 0,64% e o índice Ibovespa ficou em 118.430 pontos. O salário mínimo em vigor, R$ 1.100, de acordo com medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse é o salário mínimo nacional, porque me parece que tem uma lei que permite os salários mínimos regionais. Então vamos lá, agora temos a taxa Selic, 2% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,56%. Outras informações, porque aqui são notícias resumidas e atualizadas. Mais de 4.700.000 doses de vacinas anti-Covid até o começo de março, então faltam poucos dias. Faltam 6 dias para começar o mês de março. Então vamos a essa informação, é do Ministério da Saúde. O ministro Eduardo Pazuello garantiu que o governo federal distribuirá mais de 4.700.000 doses de vacina contra a Covid-19 até o começo de março. Ele conversou, inclusive, com o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e outros prefeitos, recentemente. Então, ele informou, a partir do dia 24 deste mês de fevereiro, hoje é dia 22, daqui a 2 dias, o Ministério começará a distribuir às secretarias estaduais de saúde cerca de 2.700.000 doses da vacina Coronavac, produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan, e outros 2 milhões da AstraZeneca, que o governo importa da Índia. Segundo o general Eduardo Pazuello, todo o novo lote será usado para vacinar pessoas dos grupos prioritários que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. A medida visa acelerar o processo de vacinação no país. Então, logo após a conversa, o término da conversa, o presidente da Frente de
prefeitos, Frente Nacional de Prefeitos, ele disse a jornalistas que o ministro sugeriu aos prefeitos que receberem ofertas para adquirir eles próprios suas vacinas, que encaminhem os representantes dos laboratórios farmacêuticos ao Ministério. Entendeu? Então, aí é um assunto a ser definido entre as autoridades, né? Vamos falar do texto dos homens? A espiritualidade é importantíssima neste momento de pandemia, neste momento em que vivemos, em todos os momentos da nossa vida. A espiritualidade é imprescindível. Muitos deixam de lado a espiritualidade e se enterram nos problemas. Então, olha, tem terço dos homens, oração, a recitação de orações do terço dos homens, nesta segunda-feira. Então, dia 22 de fevereiro, nesta segunda, é dia de mais uma edição do Terço dos Homens na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, cidade com 123.400 habitantes, situada no noroeste do Espírito Santo. Por conta das reformas da Igreja Mãe, que é a Catedral, a reza será no Auditório Bento XVI, no andar térreo do edifício João Paulo II. Começa às 18 horas. Há vagas para cerca de 40 pessoas com o distanciamento físico por conta da pandemia da Covid-19. Então ainda permanece esse distanciamento físico, que é muito chato, mas ainda é recomendado pelos médicos. Então quem for deve usar máscara e higienizar as mãos com álcool em gel. Aí será medida também, na entrada, tem a medição da temperatura, tá bom? Medição da temperatura na entrada da reza do terço, tem lá o pessoal que faz esse trabalho. Mauro, alô Mauro, meu amigo Mauro, está sempre lá na entrada da oração do terço, do grupo da oração do terço. O Mauro está sempre na entrada com o álcool em gel, termômetro, que bacana. Parabéns, Mauro. Gente boa, né? Nosso amigo. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de domingo. Vamos ver o que saiu na capa da Tribuna no domingo, né? Porque é sempre importante a gente passar essas informações da capa do jornal A Tribuna, porque ele é o único que sai diariamente pelas bancas de jornais do nosso estado, e tem muitas pessoas, muitos capixabas, que gostam de adquirir o jornal impresso. Manchetes de domingo 21 de fevereiro de 2021, jornal A Tribuna, editado em Vitória. O que o WhatsApp sabe sobre você? É uma pergunta capciosa, hein? O que o WhatsApp sabe sobre você, hein? Alana tem dúvidas sobre segurança? É uma legenda de foto de capa. Bolsonaro questiona a qualidade da gasolina e promete mais mudanças na Petrobras. AT em família. Especialistas falam sobre a segurança e como funciona a dieta do jejum intermitente. 10.000 pessoas abrem empresa e dão a volta por cima após perderem o emprego. Olha aí. Tem gente que não fica se lamuriando quando recebe um problema, ele vai procurar a solução. A matemática é cheia de problemas e todos encontram a solução na aritmética, não é isso? Então, olha aí que coisa bonita, que notícia interessante do jornal A Tribuna. 10.000 abrem empresa e dão volta por cima após perder o emprego. Com as economias feitas ao longo da carreira ou com o dinheiro da rescisão, profissionais que tinham carteira assinada superaram as dificuldades após abrir o próprio negócio. Cupom para concorrer a 10 camisas oficiais de time. Amor pela natureza faz aposentado plantar 30.000 árvores. Olha, melhores conselhos que recebi na vida. Coluna do Estadão. Para o ex-presidente da República, Michel Temer, o novo presidente da Petrobras vai surpreender. Mundo digital. Aprenda como identificar e evitar sites maliciosos na internet. Painel. Ministério da Saúde promete adquirir 454 milhões de doses da vacina anti-Covid. Pacientes ignoram sinais que podem revelar doenças, dizem médicos.
Tem mais aqui, Madrugada Sem Preguiça. Karina, Ricardo e Andriele fazem parte do grupo de pessoas que acordam cedo, antes das 6 horas, para malhar, estudar, rezar ou praticar outras atividades. É o pessoal que acorda cedo, é bom acordar cedo. Durante mais de 30 anos eu acordei muito cedo. Primeiro, às vezes eu tinha que apresentar programa de rádio às 5 horas da manhã, quando o meu amigo José de Almeida tirava uma licença, tirava férias, ou viajava com a esposa nos feriadões. Então eu tinha que acordar cedo, 4 horas para estar lá na rádio às 5 e começar o programa. Depois eu comecei a entrar também 6 horas da manhã, então eu tinha que acordar às 5 e pouco para estar lá às 6. Então eu sempre acordei cedo. E com as chuvas, agora nós temos que falar o seguinte: cuidados com o Aedes aegypti, o mosquito. Chuvas fortes acendem um alerta para criadouros do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Vamos falar da dengue agora, né? Responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya, a fêmea do inseto deposita seus ovos nas bordas dos recipientes com água parada. Os ovos eclodem com a combinação de altas temperaturas e contato com a água. Para evitar a proliferação das doenças, é preciso que ações simples de limpeza sejam realizadas semanalmente. Então, olha, limpar o quintal, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo, vedar bem as caixas d'água e eliminar o lixo em locais adequados. Você tem que procurar colocar o lixo no local próprio. Com isso, o ciclo de reprodução do mosquito é interrompido e evita o aumento dos casos. Números no estado do Espírito Santo. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela CESA, a Secretaria de Saúde do Estado, o estado registrou entre os dias 3 de janeiro e 13 de fevereiro deste ano de 2021, 11 mil é exagero, 1.011 casos de dengue, 392 de chikungunya e 132 casos de zika vírus. Então, olha, não é 11 mil não, 1.011 de dengue, 392 de chikungunya, 132 de zika vírus. Isso no período de 3 de janeiro a 13 de fevereiro, período curto, né? Vamos falar sobre arcos de violino capixabas? Vários países do mundo recebem os arcos de violino fabricados no estado do Espírito Santo. Eles são considerados de alta qualidade. Uma fábrica foi fundada há 20 anos em Domingos Martins, no Espírito Santo. A melhor madeira utilizada nos arcos é a do pau-brasil, que produz um som mais encorpado. As medidas utilizadas pelos artesãos seguem padrões internacionais. De 100 a 125 arcos são fabricados mensalmente. Numa fazenda em Viana, no Espírito Santo, produzem-se mudas de pau-brasil para o plantio, já que ela é utilizada, né, nos arcos de violino. Mulher morta em Cariacica. Uma mulher foi encontrada morta dentro do banheiro da casa no bairro Bela Vista, em Cariacica. O velório foi programado para acontecer no último sábado, dia 20. Motociclista morre ao bater em poste. Olha, na Grande Vitória, um motociclista perdeu o controle de sua moto após uma curva e bateu fortemente num poste de energia elétrica. Foi no fim de semana. A vítima do acidente morreu na hora. O cadáver foi levado para o DML, Departamento Médico Legal de Vitória. Vamos lá, outra notícia interessante, são notícias que eu selecionei aqui, é que Rio Bananal retomou a imunização. Após aquele episódio em que uma criança desligou o relógio de energia de um refrigerador de vacinas, comprometendo os medicamentos, o município de Rio Bananal, no norte do Espírito Santo, recebeu novas doses e retomou a imunização no sábado, dia 20 de fevereiro. As vacinas que estavam na geladeira serão avaliadas por especialistas de saúde para informar se foram todas prejudicadas. Além da vacina anti-Covid, tem outras vacinas também. A coordenadora de atenção primária à saúde, Luzia Scandian, lamentou a fatalidade do desligamento
da Energia na terça-feira de Carnaval. Ela informou que agora foi providenciado um sistema de proteção para o medidor de eletricidade, além de um cabo de extensão para ligar a câmara fria ao gerador do hospital. Nos próximos dias, então, será possível imunizar pessoas na faixa etária de 85 anos acima. O cronograma será definido agora no início da semana, provavelmente nesta segunda-feira. O delegado Fabrício Lucindo, que investigou o caso, disse que foi uma criança que estava brincando próximo do local onde estava a geladeira com as vacinas e desligou o relógio durante a brincadeira, né? Que perigo, hein? Mexendo com eletricidade, ainda bem que já tomaram providências. Vamos falar aqui sobre esse alagamento numa cidade capixaba. O município de Apiacá, situado na divisa com o estado do Rio de Janeiro, foi fortemente atingido por chuvas no último fim de semana. As ruas ficaram alagadas, além de imóveis afetados. As informações preliminares dão conta de que havia 10 pessoas desabrigadas e 60 desalojadas nesse município de Apiacá, que a gente quase não fala dele aqui no nosso noticiário. É um município que fica mais próximo do Rio do que da Grande Vitória. O terminal de ônibus de Colatina só fica pronto no fim de março. Olha essa notícia, hein? O secretário municipal de obras de Colatina, João Paulo Calixto, informou que o terminal de ônibus da cidade só terá as obras concluídas no fim de março. O prazo final estava previsto para dezembro de 2020, mas a construtora não conseguiu entregar o espaço pronto na época. A atual gestão municipal informa que houve algumas irregularidades na construção, como a falta de acessibilidade e pista de ônibus estreita. Com isso, o valor do empreendimento terá aumento, com as adaptações ao projeto original. A obra é de cerca de R$ 1.600.000. Além do terminal rodoviário, no local da antiga estação ferroviária no bairro Esplanada, as outras repartições públicas que funcionarão no local são a Junta do Serviço Militar, a Farmácia Municipal e o Museu de Colatina. Vamos falar agora sobre o mapa de risco para a Covid-19 do Espírito Santo. O governo do estado sempre divulga semanalmente o novo mapa de risco para a Covid-19. De acordo com o novo mapa, que começa a vigorar nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, somente um município permanece no risco alto. O mapa vigora desta segunda-feira até o domingo, dia 28 de fevereiro. Dos 78 municípios, 41 estão classificados no risco baixo, ou seja, a maioria, 41 no risco baixo. 36 encontram-se na intermediária, no risco moderado. E apenas um, o município de Piúma, está no risco alto. Vamos falar para vocês aqui, vamos verbalizar, vamos nomear todos os municípios e a sua situação. Vamos lá. Risco alto, Piúma, a partir desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Piúma é o único, então, no risco alto. Risco moderado, são 41, a maioria. Afonso, aliás, o baixo é que é 41, né? Baixo é que é 41. Risco baixo. Moderado são 36 municípios. Então vamos corrigir, né? Ainda bem que eu corrigi a tempo. Então, 36 municípios no risco moderado. Afonso Cláudio, Águia Branca, Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Irupi, Iuna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Teresa, São Mateus, Soretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. Agora sim, nós temos a maioria dos municípios no risco baixo, são 41. Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Tílio Viváqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra,
Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Marataízes, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra e Vila Pavão. Todos esses, então, no risco baixo. É a maioria, 41 municípios. Parabéns! E aos poucos nós vamos vencendo essa pandemia, essa peste internacional, essa moléstia que veio da China e se espalhou pelo mundo. Votação na Câmara Federal. Vamos lá. A Câmara dos Deputados decidiu, na última sexta-feira, 19 de fevereiro, manter a prisão em flagrante, sem fiança, do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, detido na terça, dia 16 de fevereiro, no âmbito de inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga notícias falsas, calúnias, ameaças e infrações contra o tribunal e seus ministros. A decisão foi transformada em resolução promulgada na própria sessão. Foram 364 votos a favor do parecer que recomendou a manutenção da prisão, considerando gravíssimas as acusações imputadas ao parlamentar. Foram 130 votos contra e 3 abstenções. Daniel Silveira gravou e divulgou vídeo em que faz críticas aos ministros do Supremo, defende o ato institucional número 5, o AI-5, e a substituição imediata de seus integrantes. Após a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada pelo Supremo, pelos demais ministros, coube à Câmara decidir se ele continuaria preso ou não, conforme determina a Constituição. Bem, e a Câmara acabou decidindo que ele continuaria, né? Continuaria preso, né? Os colegas decidiram. Inclusive, nós temos aqui a relatora, deputada Magna Mofato, ela disse que nenhuma autoridade está imune a críticas, mas é preciso traçar uma linha clara entre uma crítica contundente e ataque às instituições. A deputada disse que a fala do deputado visa impedir o livre exercício de um poder da União, devendo ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional, porque tem a intenção de intimidar os ministros do Supremo Tribunal Federal e de criar animosidade entre a Corte e as Forças Armadas. Daniel Silveira, por sua vez, afirmou em sua defesa que a discussão sobre sua prisão deveria ser técnica. Ele, na ocasião, pediu aos pares que não relativizassem a imunidade parlamentar, né? Não afrouxassem a imunidade parlamentar. Por mais duras que sejam as falas, o amadurecimento político vem depois, disse ele. Ele e o seu advogado, Maurício Rodrigues Spinelli, tiveram 45 minutos cada para apresentar a defesa durante a sessão. O parlamentar disse que releu a decisão do STF e considerou equivocada. Para apaziguar a casa, não será com esse discurso beligerante. Admitiu que se exauriu nas suas palavras. Já o advogado defendeu o Conselho de Ética como foro adequado para discutir a atitude do seu cliente. É compreensível que muitos deputados tenham se sentido ofendidos pelo tom, pelos gestos do deputado, mas nada disso justifica que se abra mão de reparar esse episódio na própria Câmara dos Deputados. Então, o advogado defendeu que tudo fosse decidido lá na Comissão de Ética, na Câmara, própria Câmara, no plenário, mas não foi isso, né? A maioria decidiu pela continuidade da prisão. Deixa eu ver aqui, tem informação dos famosos. Vamos daqui a pouco falar dos famosos. A herança de Asa Branca ainda sem desfecho, hein? Asa Branca era um grande locutor, colega meu de profissão, né? Colega de profissão, também sou locutor. Então continua o processo judicial de inventário a fim de distribuir os bens deixados pelo locutor de rodeio Asa Branca. São 5 filhos e a ex-companheira Sandra, que constam da demanda.
O material encontra-se com um juiz de direito que irá decidir como será a distribuição da herança, como o direito de imagens, direitos autorais, por exemplo, que podem gerar, inclusive, um filme ou livro. 2 combustíveis sem imposto federal. Quero parabenizar o presidente Jair Bolsonaro pela medida, hein? Vamos ver se os outros entes, né, políticos e econômicos também tomam atitudes benéficas ao contribuinte, porque o presidente está tomando a sua atitude em benefício do contribuinte. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai zerar por 2 meses, a partir de 1º de março de 2021, os impostos federais que incidem no valor final do óleo diesel. Segundo o presidente, a medida é para compensar os reajustes no preço do combustível e também para pensar uma solução definitiva em relação à cobrança de impostos. O presidente também anunciou que vai zerar os impostos federais sobre o gás de cozinha a partir de 1º de março. Então, só que o gás de cozinha será para sempre. E o óleo diesel durante 2 meses para fazer melhores estudos e ver o que a lei permite que o presidente possa realizar. Os impostos federais que incidem sobre os combustíveis são CID, PIS e COFINS. Agora vamos esperar ver se os governadores vão mexer no ICMS, que também é um imposto, e vamos ver se os donos de postos de gasolina também reduzam seus lucros, seus custos, para que o combustível não fique com um valor tão elevado. Mudanças em cargos federais. Olha, o governo federal indicou na sexta-feira, 19 de fevereiro, João Francisco Ferreira como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Ferreira vai substituir Joaquim Silva e Luna, que foi indicado no mesmo dia para a presidência da Petrobras pelo presidente Jair Bolsonaro. A indicação de Silva e Luna foi anunciada por Bolsonaro nas redes sociais a fim de substituir Roberto Castelo Branco, que estava no cargo desde janeiro de 2019. Em nota, a Petrobras informou que recebeu o ofício do Ministério das Minas e Energia para convocar a Assembleia Geral Extraordinária da estatal a fim de promover a substituição e a eleição de membro do Conselho de Administração. Então tem que haver, né, essa Assembleia e será indicado o nome de Silva e Luna para a presidência. O ofício também solicita que Silva e Luna seja avaliado pelo Conselho de Administração para o cargo de presidente. A Petrobras também esclareceu que Roberto Castelo Branco e os demais diretores da empresa têm um mandato até 20 de março de 2021. Portanto, eles permanecem na empresa, na diretoria. Famosos, separação de socialite. Olha, 2 famosos internacionais parecem que estão se separando. A socialite Kim Kardashian pediu o divórcio ao marido Kanye West. Os 2 são conhecidos internacionalmente e são milionários. Por isso, a separação repercute bastante. O relacionamento teria durado 7 anos. Faxineira vai ganhar 11 mil reais. Olha aí, uma faxineira ganhar 11 mil reais só na Inglaterra, eu acredito, ou nos Estados Unidos, ou outro país que é chamado de primeiro mundo. A rainha da Inglaterra, Elizabeth, está contratando uma faxineira para os seus castelos, para um dos seus castelos. O que chama a atenção é o salário que será pago à faxineira por 6 horas diárias de trabalho. 1.500 libras, o equivalente a 11 mil reais no nosso dinheiro. A pessoa escolhida vai passar por treinamento por cerca de 1 ano. Nossa, isso tudo vai ter um treinamento durante 1 ano, aperfeiçoando o idioma inglês, além de aprender a lidar com os assuntos da família real britânica. Valores da gasolina em outros países também são elevados. Olha, essa polêmica aí de gasolina, de alguns manifestos e tal, imprensa batendo em cima. Vamos aos valores da gasolina em outros países, são também elevados. Nos últimos dias, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem recebido reclamações do alto preço da gasolina,
os recentes aumentos na refinaria estipulados pela Petrobras. Como o Brasil é grande, é um país extenso, né? Grande, diria, país muito extenso territorialmente, né? Então, cada posto de combustível é livre para embutir os seus custos e cobrar o seu preço. Não há um tabelamento. Nem pode haver tabelamento, porque senão acaba com a iniciativa, a livre iniciativa. No Espírito Santo, o litro da gasolina está em torno de R$5. Eu não tenho um preço fixo aqui, porque cada posto cobra de acordo com seus custos, seu lucro. O salário mínimo nacional no Brasil é R$1.100. Nos outros países, há casos diferentes em relação ao salário mínimo, com estados tendo liberdade para valores diferentes ou pagamentos definidos por hora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o salário mínimo é pago por hora, né? As pessoas recebem por hora. Então, aqui temos uma média que foi divulgada pelo canal do YouTube Foco do Brasil. Foco do Brasil, então, fez uma média, não é o salário exato, né? Mas é uma média. Na Rússia, o litro da gasolina custa, em média, R$3,50 e o salário mínimo R$800. Na Itália, a gasolina está em R$9,77. Salário mínimo, R$7.170. No Reino Unido, o litro do combustível, R$9,10. Salário mínimo, R$10.321. Na Alemanha, o litro da gasolina, R$8,80. Salário mínimo, R$10.500. No Paraguai, o litro do combustível, R$4,90. Salário mínimo, R$1.686. Nos Estados Unidos, litro da gasolina, R$4,03. Salário mínimo, R$6.676. No Canadá, litro da gasolina, em média, custa R$5,74. Salário mínimo, R$9.600. Em Portugal, o litro do combustível vale R$9,72. Olha, no Portugal, bem alto, hein? R$9,72. Salário mínimo, R$5.530. Vamos ver aqui. No Chile, gasolina vendida R$6,20. E o salário mínimo, R$1.800. Na Argentina, o litro, R$4,84. Salário mínimo, R$1.300. Então, só para vocês terem uma ideia, que a gasolina tem os preços altos. Nós vimos aqui, ó, no Reino Unido, a gasolina, R$9,10. Na Alemanha, R$8,80. Então, R$9,77 na Rússia. Não, na Rússia está mais barato. Na Rússia é R$3,50. Né? Perdão aí. Na Rússia é R$3,50, mas o salário mínimo lá, R$800. R$9,77 é o litro da gasolina na Itália. Na Itália, R$9,77. Né? Pois é, R$9,10 o litro no Reino Unido. Na Alemanha, R$8,80. Cada país aí tem seu valor. É uma livre iniciativa, é um combustível que tem seus custos. Normalmente, funcionário da Petrobras ganha muito bem também. Quem trabalha nesse setor ganha super bem. Muita gente quer trabalhar nesse setor de petróleo, porque dá dinheiro. Funcionário desse setor ganha bem. Manifestação por menor preço da gasolina. Enquanto isso, olha, um protesto foi realizado por motoristas de aplicativos e mototaxistas em Linhares, no norte do Espírito Santo, reclamando por um recente aumento de preço do litro da gasolina. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, acompanhou a manifestação, que foi sem violência. Mas, como os manifestantes fecharam a rodovia, houve motorista indignado, hein? Não estava participando do protesto, ficou indignado. Vi um lá que disse que esse não era o modo de protestar, fechando rodovia. Eu também sou contra fechar rodovia. Um deles chegou a pedir ao governo do estado que reduza os valores dos impostos também, assim como o presidente Jair Bolsonaro está fazendo lá, tentando fazer, né, em Brasília. Depois de negociações, a PRF conseguiu liberar a pista no meio da tarde. Outra manifestação foi em São Mateus, do mesmo modo, município do norte do Espírito Santo. E a liberação
só aconteceu às 18 horas. Os movimentos aconteceram no sábado, 20 de fevereiro de 2021. Enquanto tem gente querendo baixar o preço da gasolina, o produtor de mamão quer que aumente o preço. Olha aí, dá para entender? O produtor de mamão quer preço mais alto para o produto. Produtores de mamão do norte do estado reclamam dos preços baixos. Eles dizem que o custo de produção é de 80 centavos. E o produtor vinha recebendo pelo produto 50 centavos o tipo papaya. A expectativa, no entanto, é de que o preço melhore ainda em fevereiro de 2021. 15 a 20% são destinados ao mercado externo numa empresa que envia o fruto para Portugal e Espanha. Ocorre que com a pandemia as exportações estão prejudicadas. Visita de autoridade federal. Olha, repercutiu bastante a visita do ministro André Mendonça da Justiça ao Espírito Santo. O ministro da Justiça, André Mendonça, visitou no último fim de semana a 4ª Companhia da Polícia Militar em Nova Rosa da Penha, município de Cariacica. Em seguida, ele conheceu a sede do 6º Batalhão de Bombeiros Militares e a Defesa Civil Municipal, localizada em São Francisco. A visita do ministro ao Espírito Santo faz parte da Agenda Segurança Pública 2021 do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. André Mendonça acompanhou o trabalho das Forças de Segurança Pública na Operação Estado Presente do Governo do Estado. A recepção, realizada primeiro no bairro Nova Rosa da Penha, contou com a presença do prefeito Euclério Sampaio, secretário de Governo Messias Donato, secretário de Defesa Social Cláudio Vitor, o coronel Alexandre Ramalho, secretário estadual de Segurança, entre outras autoridades. O papel do Ministério da Justiça, em primeiro lugar, é apoiar o Estado, porque o governo federal quer estreitar as parcerias com as autoridades de segurança pública, fortalecer os órgãos policiais e dar maior estrutura. Aí são palavras do ministro André Mendonça. Ele disse que sua vinda ao Espírito Santo teve a finalidade de fazer com que essa parceria traga mais resultados concretos, principalmente para o cidadão capixaba. Olha aí, o ministro falando dessa parceria que já está acontecendo no município de Cariacica com a presença da Força Nacional de Segurança. Porque a Força Nacional de Segurança pertence ao Ministério da Justiça, né? E nós vemos aí esse trabalho em conjunto com o governo do Estado, que também auxilia, é uma força, uma soma de esforços, digamos assim. Bem, mais 3 diáconos na igreja de Goiás. Olha, eu já estive em Goiás, já estive em Trindade, já estive em Goiânia, e eu gosto muito do Santuário Basílica Divino Pai Eterno. Eu estava vendo no último sábado uma celebração de ordenação diaconal. Eu coloquei até nos meus endereços eletrônicos. Se você gosta de ver, veja no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. E também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Então, aconteceu no último sábado, sábado foi 20, né? 20 de fevereiro de 2021. O Santuário Basílica Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, recebeu os fiéis para uma Santa Missa que teve a ordenação diaconal de 3 fráteres. Fráter é o nome oficial daqueles que participam da congregação do Santíssimo Redentor. São eles Kevin, João Paulo e Luiz Carlos. Eles foram ordenados diáconos. Eles foram formados, estudaram na congregação do Santíssimo Redentor, na região de Goiás. A missa foi presidida pelo arcebispo de Goiânia e celebrada por outros padres. Ao fim da ordenação, os neodiáconos foram cumprimentados e receberam uma salva de palmas dos fiéis, dos parentes e colegas religiosos. Vamos às vagas de emprego no Cine de Colatina?
Olha, na última vez que eu passei em frente ao prédio do Cine, Agência do Sistema Nacional de Empregos, Colatina, havia 54 oportunidades de trabalho. Então, eu acredito que nesta segunda-feira ainda seja esse número de chances. Melhores informações, telefone para 3721-7102, hein? 3721-7102, a fim de marcar o agendamento presencial. Tem a página também para verificar as vagas, cetades.es.gov.br. Deixa eu ver aqui. Educação para a terceira idade economizar. Foi lançada uma cartilha de educação financeira para idosos. Hein? O material orienta os aposentados e pensionistas sobre a importância do crédito consciente. Tem que ter um pensamento de economia na cabeça para não ficar pegando dinheiro à torta e à direita. Não é isso? Então, o material tem essa orientação. A Secretaria de Previdência Social do Governo Federal lançou a cartilha Educação Financeira para Pessoas Idosas, guia para aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo é disseminar os princípios de educação financeira que auxiliem em tomadas de decisão mais consciente com relação aos recursos financeiros. Elaborada com linguagem simples, o objetivo da cartilha é contribuir para evitar o endividamento dos idosos. Entre os temas da cartilha estão as formas de acesso ao benefício, as modalidades de crédito e a prevenção contra golpes e fraudes, além de informações adicionais sobre direitos das pessoas idosas. A cartilha é uma das iniciativas decorrentes da participação da Secretaria de Previdência na 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Olha aí que bom, hein? Se todo mundo cumprisse essas regras, não haveria nenhum problema a mais aí para os nossos queridos membros da terceira idade. De vez em quando caem em golpes, então tem que ter cautela. Olha, o governo estabelece queda de impostos para bicicletas. Vamos lá, essa notícia, outra notícia boa. Comprar uma bicicleta deve ficar mais barato, pois o imposto de importação foi reduzido. A alíquota baixará de forma gradual, passando dos atuais 35% para 20% até o fim deste ano. A medida foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, do Ministério da Economia, e está detalhada em resolução publicada no Diário Oficial. A alíquota do imposto passará de 35% para 30% em março, para 25% em julho e para 20% em dezembro. A venda de bicicletas, inclusive, é bom registrar, cresceu no ano de 2020. Teve um aumento de venda, né? Não foi aumento de preço, foi aumento nas vendas das bicicletas. E agora o governo federal diminuindo o valor do imposto. Olha, a união entre Senado e Câmara ajudará o governo a aprovar o novo auxílio emergencial. Vamos a essa notícia que interessa principalmente a quem está precisando do auxílio. As votações da recriação do auxílio emergencial e de medidas de corte de gastos, segundo informaram os presidentes da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e do Senado, senador Rodrigo Pacheco, as votações acontecerão em breve. O compromisso foi acertado após encontro entre os dois presidentes e o ministro da Economia, Paulo Guedes, além do ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Ramos. O encontro ocorreu na residência do presidente do Senado. Então, olha, a aprovação pelo Senado permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, no caso calamidade, se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial, em mais algumas etapas. O presidente da Câmara disse ainda que a democracia é caracterizada pela firmeza das instituições. O ministro Paulo Guedes elogiou o compromisso dos presidentes da Câmara e do Senado com a responsabilidade fiscal. Então, eles vão achar uma brecha para poder implantar mais algumas fatias do auxílio emergencial que foi distribuído durante
praticamente quase todo o ano passado. Então, o presidente Jair Bolsonaro quer distribuir, mas ele tem que ter um meio legal para fazê-lo, tá bom? Então, isso tem que passar pelo Congresso, então. Vamos falar sobre oportunidades de emprego. O IBGE está com vagas abertas de empregos, hein? Então, vagas temporárias. O IBGE publicou o edital de concurso do Censo Demográfico 2021. No total, serão 204.307 vagas temporárias, tá bom? 181.898 são para a função de recenseador. 16.959 para atividade de agente censitário supervisor. E tem 5.450 vagas para o cargo de agente censitário municipal. Para os cargos de agente censitário e agente censitário, as inscrições começaram no dia 19 e prosseguirão até o dia 15 de março. Hein? A taxa de inscrição é R$ 39,49. As inscrições podem ser feitas pelo site da Banca de Avaliação Sebrasp. As vagas de recenseador, para essas vagas, as inscrições vão começar no dia 23, então amanhã, 23 de fevereiro, e vão até o dia 19 de março. A taxa de inscrição é de R$ 25,77. E a inscrição também pode ser feita pelo site do Sebrasp. O salário previsto para o agente censitário municipal é de R$ 2.100, para o agente supervisor, R$ 1.700. Já a remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, unidades recenseadas, pessoas recenseadas, registro no controle da coleta de dados. A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas presencialmente em 18 de abril para o cargo de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Já para a função de recenseador, as provas presenciais devem ocorrer no dia 25 de abril. Então, é chance para quem quer participar. Vamos falar sobre cheias no estado do Acre, cheias de rios. A cheia do rio Acre já prejudicou 13.700 pessoas em Rio Branco. Cerca de 200 pessoas tiveram que ser levadas para abrigos provisórios. Gente, não é só aqui no Espírito Santo, não. Então, vamos a essa informação. Cerca de 200 pessoas tiveram que ser levadas para abrigos provisórios. O transbordamento do rio, o segundo registrado neste mês, já atingiu pelo menos 2.900 residências de 24 bairros da capital do Acre, agravando a crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus e o surto de dengue que a cidade já vinha enfrentando. O prefeito Tião Bocalon decretou situação de emergência. O decreto permite ao poder público agilizar a aquisição de produtos e serviços necessários ao atendimento às populações afetadas, permitindo à prefeitura contratar serviços temporários e efetuar compras consideradas essenciais sem precisar da licitação. Além disso, o reconhecimento da gravidade da situação possibilita aos gestores municipais pedir recursos emergenciais aos governos estaduais e federal para ações de assistência e de restabelecimento e manutenção dos serviços essenciais. Então, o Acre, passando, além dos problemas da pandemia, também passando por problemas de natureza intempéries, chuvas. Vamos esperar que a situação melhore. Shalom Adonai. Chegamos ao fim do web jornal do Paulo Maciel. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam os meus endereços da internet no web jornal do Paulo Maciel desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. A paz para todos vocês.